Olá pessoal, boa tarde, eu sou Ana Caneda, estamos começando mais um Facebook Live do Sebrae. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino, um tema muito importante no mundo dos negócios, especialmente no mundo dos pequenos negócios. E a gente hoje tem convidadas muito especiais aqui para bater esse papo com a gente. A gente está aqui com a nossa diretora do Sebrae no Distrito Federal, a Cassiana Brita, a especialista da ONU Mulheres para o setor privado, Adriana Carvalho, e a gerente adjunta da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae Nacional, Renata Malheiros. Bem-vindas, agradeço pela presença de todas. E antes de começar o nosso papo, eu quero pedir para que você verifique o áudio do seu equipamento, fone de ouvido, computador, celular, para ver se está ligado, está funcionando certinho. E se tiver algum problema aí na transmissão ou no áudio, avisa aqui para a gente nos comentários. E se você também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui para a gente, tá? Então, se você quer se tornar uma empreendedora, se você já empreende e passa aí por dificuldades na gestão do seu negócio, participe aqui com a gente desse Facebook Live, que hoje é sobre empreendedorismo feminino. Renata, vou começar perguntando para você, qual a importância, né, do Sebrae atuar nesse tema do empreendedorismo feminino? E a gente também está agora aqui com a presença da ONU, né, a gente vai fazer adesão aos princípios do empoderamento feminino, né, que é um movimento global liderado pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global das Nações Unidas, né? Então, qual a importância de trabalhar o tema do empreendedorismo feminino e como surgiu essa ideia de o Sebrae aderir a essa carta de princípios? Ótima pergunta, Ana. Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante, né? Mas por que empreendedorismo feminino, né? Então, o primeiro ponto é porque o Sebrae é a casa do empreendedor, né? A casa do empreendedorismo é a casa da empreendedora. A gente tem como mote empreendedorismo que transforma. E a ideia de atuar no empreendedorismo feminino é justamente porque a gente observa que muitas vezes, claro, não são todas, mas ainda existe no Brasil e no mundo, situações que as mulheres passam por dificuldades adicionais em empreender pelo fato de ser mulheres. Isso está vinculado muitas vezes a questões culturais, enfim, a questões que a gente não vai entrar aqui, mas é fato que existem dificuldades. E a grande verdade é que muitas pesquisas mostram que países em que as mulheres empreendem são países mais ricos, são países que têm benefícios na economia como um todo, na sociedade como um todo. As mulheres são 50% da população mundial, então faz sentido quando 50% da população mundial está gerando renda, gera riqueza para a população como um todo, para as famílias. Então, empreendedorismo feminino faz sentido porque isso traz benefícios sociais e econômicos para a sociedade como um todo. Quando o Sebrae decide apoiar o empreendedorismo femininos, não quer dizer que a gente não apoia o empreendedorismo masculino, pelo contrário, é justamente todo mundo junto. Não é um movimento de exclusão, é justamente um movimento de inclusão. E a ideia de participar da carta, de assinar a carta dos princípios do empoderamento feminino, é justamente porque isso casa muito com a nossa missão. Então, se a nossa missão é apoiar o empreendedorismo transformador, o empreendedorismo que transforma, a carta diz que o grande mote da carta, a Adriana está aqui, equidade gera negócios, equidade significa negócios. Então, é justamente isso que a gente busca casar. O empreendedorismo, fortalecimento econômico, geração de riqueza, geração de renda. Acho que é isso, né? Eu sou empolgada com esse tema, então dá vontade de ficar falando. Tá certo, é isso mesmo. Assim, para quem chegou agora, né? Você que chegou agora, nós estamos aqui batendo um papo hoje sobre empreendedorismo feminino e a importância desse tema para que a gente possa construir aí uma sociedade mais justa, né? Que tenha equidade de gênero, não é isso, Adriana? Adriana Carvalho é especialista da ONU para o setor privado, da ONU Mulheres aqui no Brasil. E, Adriana, eu queria saber, assim, a ONU tem feito muitas ações, né? Para colaborar com a entrada de mulheres no mundo dos negócios, no empreendedorismo. Você estava me contando antes da gente começar que a Carta dos Princípios do Empoderamento Feminino ela já tem uma adesão de mais de 170 empresas no Brasil, não é isso? Isso mesmo. Você pode nos contar um pouco mais sobre a Carta e sobre as ações que a ONU Mulheres desenvolve e os resultados que a gente tem? Claro, com o maior prazer. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o empoderamento econômico das mulheres é um dos grandes temas da ONU Mulheres, né? Então, não tem como empoderar as mulheres sem discutir o empoderamento econômico, a geração de renda, né? O trabalho. E quando você fala do trabalho, não tem como falar do trabalho sem ter as empresas juntas, né? E não só as grandes empresas, mas as médias e as pequenas e as microempresas. 94% do emprego no Brasil está nas médias e nas pequenas, né? Então, a gente também precisa conversar com essa parte.
quais são as duas grandes áreas de atuação da ONU Mulheres para o empreendedorismo das mulheres? Uma é apoiar a capacitação. Então, como a gente realmente ajuda no que a Renata falava, né? Não é, tem um monte de coisa que mulheres e homens precisam da mesma maneira, mas a gente sabe que, na média, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade com a parte financeira, né? Então, como que eu posso assegurar que o meu treinamento de finanças está atendendo as mulheres, né? Então, nesse sentido da capacitação, a gente gerou uma cartilha que era mostrando para as mulheres como é importante sair da informalidade, como era importante virar uma microempreendedora individual, o MEI, qual que era a conta de ser MEI, como isso era realmente uma conta fácil, como alguma sugestão de fluxo de caixa, como que eu entendo o que entra, o que sai, porque quando a gente está falando do microempreendedorismo, o fluxo do dinheiro mistura o dinheiro pessoal, o que eu pago a conta, o que entra para o trabalho, né? Então, essa apropriação de entender qual que é o valor do meu trabalho, o que realmente eu estou gerando de lucro é fundamental, né? Senão, eventualmente, eu estou achando que eu estou ganhando alguma coisa, mas eu estou pagando para trabalhar. Então, essa é uma parte que a gente fez, essa cartilha, e a gente veio apoiando até o presente momento muitos eventos e muitos parceiros e parceiras que trabalham diretamente com isso, porque a gente também não quer reinventar a roda. E por isso que a gente fica muito alegre com essa aproximação do SEBRAE, porque a gente inaugurou esse ano um grande projeto com a União Europeia e com a OIT que se chama Ganha-Ganha. Igualdade significa bons negócios. E nesse projeto a gente quer aumentar realmente a atuação, mas sem reinventar a roda e aproveitando realmente as parcerias, e não tem como falar de empreendedorismo sem falar com o SEBRAE no Brasil. Então, essa é uma parte que a gente trabalha. E o segundo eixo é como a gente assegura que as mulheres estão crescendo seus negócios e estão tendo acesso ao mercado. Então, quando a gente olha as taxas de empreendedorismo nos negócios, nos 3 primeiros anos, as mulheres empreendem um pouco mais do que os homens, né? Então, a gente não vê nenhuma desvantagem. Pelo contrário, a gente vê uma pequena vantagem. E aí, uma brincadeira aqui, né? Não é que a gente quer ganhar dos homens, isso não é uma corrida. A gente só quer que as mulheres e os homens exerçam o seu máximo potencial. Então, nessa parte, a gente tem trabalhado muito com as grandes empresas, como as grandes empresas podem assegurar que estão dando oportunidade de negócios para as mulheres empreendedoras. Porque, na média, eu sempre gosto de falar na média, porque não dá para falar que toda mulher é de um jeito, né, Cassiano? Ou todo homem é de um jeito. Mas, na média, as mulheres são um pouco mais conservadoras, mais aversas ao risco, mais tímida, né? Então, eventualmente eu não tenho a relação, ou eu acho que eu ainda não sou capaz de fornecer para uma grande empresa, ou eu tenho medo, né? Na média, os homens são um pouco mais, não, eu dou conta, mesmo ganho o negócio para depois saber como vai gerar o negócio, né? Então, a gente tem trabalhado muito com essas 170 empresas que são signatárias, para que elas possam incluir nas suas estratégias de compra ações específicas para que os negócios liderados por mulheres tenham acesso a escolher a fazer negócio. Ninguém é obrigado a vender e comprar de ninguém, mas como que a gente faz com que esses dois universos se conectem, conversem, e com isso a gente daí pode pular para esse segundo patamar, que é negócios acima de 3 anos, né? Qual que é o percentual de negócios liderados por homens e por mulheres? E ainda há uma grande diferença aí, muito mais de homens do que mulheres, e a gente quer que essa taxa cresça e se iguale. E é isso que a gente, no atendimento que a gente realiza em todo o Brasil, a gente busca, né? Oportunidade de acesso para os pequenos negócios em geral, né? A Cassiana é nossa diretora do SEBRAE aqui no Distrito Federal, e na sua experiência aqui à frente do atendimento dos empreendedores e empreendedoras, né? Que desafios, a Renata falou no começo sobre desafios extras que as mulheres têm quando decidem ter um negócio. Na sua avaliação e pela experiência de atendimento, o que as mulheres enfrentam a mais, além de todos os desafios que um empreendedor enfrenta no seu caminho? Ainda enfrentamos preconceitos, como a gente já falou aqui, ainda é o trabalho todo que a gente faz justamente é para vencer isso. A insegurança, como a Adriana colocou, desculpa, a Adriana colocou, né? E em relação à capacidade, eu tenho capacidade para fazer, eu posso ocupar esse cargo, até do intraempreendedorismo dentro das empresas, né? Nós temos essa questão também, porque muitas vezes a mulher ela acha que ela não está preparada para isso, ou ela acha, ainda por uma questão cultural, que isso é um cargo para um homem.
Então, a gente enfrenta isso também. Enfrenta a questão também de uma cobrança ainda da sociedade em relação quando você tem uma família. Em filhos, marido, casa, e a gente tem que aprender a delegar. Né? Na hora que a mulher está aprendendo a delegar, que ela está pedindo para o seu parceiro fazer as compras da casa, levar o filho para a escola, ela vai ter o tempo que ela necessita também para ela se dedicar mais, se capacitar. E a gente tem buscado isso e tem visto isso estatisticamente, que a mulher ela tem buscado muito mais informação, capacitação. Hoje, nos bancos das faculdades, das universidades, nós temos uma maioria de mulheres. Então, para vencer essas dificuldades que a gente ainda sabemos que ainda existe, né, que alguns preconceitos, por exemplo, eu rio muito com uma colega que a gente fala sempre, né, sobre a questão da capacidade da mulher, de estar ocupando vários cargos que antes eram preferencialmente ou literalmente masculinos. Então, por exemplo, o piloto de um Boeing, né? Meu Deus, né? Sempre nós encontramos os pilotos, né? A gente não encontra um piloto, uma mulher que seja piloto. E ela falando que ela entrando num avião uma vez com a mãe de 4 meninas, de 4 filhas, e a mãe dela, quando descobriu que era uma piloto, né, uma mulher, ela falou, meu Deus, que medo. Aí, como assim? Já aconteceu isso comigo também. Como assim? A aeronave inteira, meu Deus, socorro. Né? Uma mulher que está pilotando esse Boeing, esse avião. Por que não, né? Por que não? Então, e mas isso. o que tem por trás disso? A ideia da força física. De que para pilotar um avião você precisa. E hoje em dia, na verdade, a gente precisa apertar botão. Não, e é uma capacidade, você está capacitado, você está preparado para isso. E a mulher, ela tem uma habilidade, uma atenção diferenciada também. Nós somos, às vezes, muito mais detalhistas. Então, são ações antes, são profissões antes que eram basicamente ocupadas por homens, que hoje estão sendo ocupadas. Mas diverso disso, nós temos essa questão da nossa cultura. E nós mesmos, às vezes, bloqueamos. Sim. Né? Como essa questão de você entrar no avião. Mas são desafios a serem vencidos e que a gente está conseguindo, a cada dia, vencer, né? E ocupar espaços que são possíveis de ocuparmos, independentemente do sexo. Né? Aí é bem interessante. Sim. Só um comentário, faz uma semana a Avianca formou a primeira turma de copilotas. De copilotas não, desculpa, de pilotos. Então, um esforço uma turma realmente 100% feminina. Nós acompanhamos essa notícia aqui. Renata, nos últimos anos, assim, o Sebrae se dedicou em vários projetos a atender as mulheres que querem empreender. De novo, assim, para que não nos entendam mal, né, vamos dizer que as portas do Sebrae estão sempre abertas a todos os empreendedores e empreendedoras, a todo mundo que tem um negócio ou que quer ter um negócio, não existe nenhum tipo de discriminação. Nós temos ações diferenciadas para diferentes públicos, né? Não só no empreendedorismo feminino, tem um projeto de startups, amanhã a gente tem um evento que é direcionado para o agronegócio, tem projetos com empreendedorismo jovem, então a gente procura atender a necessidade de cada público, né? Exatamente. Para esse público de mulheres, o que a gente tem feito nos últimos anos e quais são os projetos que a gente tem daqui para frente, assim, para atender o empreendedorismo feminino? Então, esse assunto do empreendedorismo feminino é um assunto até relativamente novo para as instituições assim no Brasil, né? Claro, se fala muito sobre mulheres e tudo mais, mas assim, de maneira estruturada a gente não tem tanta experiência assim. Mas no Sebrae a gente já tem atuado com bastante palestras, com mentorias. Eu acho que mentoria é uma forma excelente de capacitar, de treinar as pessoas. Quando você coloca um empresário também, mais sênior com um empresário ou uma empresária mais júnior e coloca esses dois empresários ou empresárias para conversar, para compartilhar as dificuldades. Eu acho que isso é muito bom. A gente também está trabalhando não só a parte técnica, né, assim, de planejamento financeiro, marketing, etc., mas também a parte comportamental. Porque muitas vezes a gente sabe que o empreendedor ele esbarra em problemas que não são só da ordem técnica, né? Por exemplo, autoconfiança, enfim, equilíbrio emocional. São todos pontos que a gente sabe que ao fim e ao cabo, influenciam no sucesso de um negócio. Então, a gente tem já distribuído esse tipo de atuação no Brasil. Alguns Sebrais regionais se destacam, o Sebrae Distrito Federal é um deles, o Sebrae Mato Grosso do Sul também, vários outros. E a gente está fazendo agora, bolando um projeto nacional, com pelo menos um representante de cada região do Brasil, para fomentar ainda mais esse tipo de atividade e gerar aprendizados, né? A gente precisa gerar dados. Como que são essas empreendedoras? O que elas precisam? Que tipo de dificuldades, de fato, elas passam?
E um olhar para o próprio Sebrae, né? Que eu acho que isso, a carta dos princípios do empoderamento das mulheres trabalha muito, um olhar para dentro do próprio Sebrae. Será que os nossos cursos estão adequados, os nossos horários, enfim, será que as nossas capacitações são adequadas? Isso é um olhar permanente que a gente precisa fazer. E eu acredito que esse é o momento ideal para isso. Complementando só um pouquinho, Ana. Claro. Nesse sentido, nós fizemos, achei bacana, Adriana, né, falando sobre a cartilha. Nós lançamos uma cartilha também do empreendedorismo feminino, e onde você tem perguntas básicas, isso, como eu posso ganhar meu dinheiro sem me afastar da minha família? Como eu faço? Então, são coisas bastante direcionadas, como a gente fala, para cada público, e temos agora a cartilha também direcionada ao empreendedorismo feminino, nesse sentido de facilitar que ela tenha o acesso, como a Renata colocou, em relação até em horários também para capacitação. Né? Possibilidade, quando você tem uma criança pequena, onde que você deixa seu filho, como que você faz. Então, pensando nessa facilitação para que a mulher possa participar, né, das capacitações. Bem, pessoal, a gente está aqui hoje com o Facebook Live falando sobre empreendedorismo feminino. Se você conhece alguém que tem um negócio, quer ter um negócio, uma amiga, sua irmã, marca aqui nos comentários. Esse vídeo vai ficar disponível aqui e a gente também vai publicá-lo ao final do bate-papo no nosso canal no IGTV, no Instagram, tá? O vídeo na íntegra. E ele vai ficar aqui disponível também na página do Sebrae no Facebook. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão aqui para a gente trazer de tema, deixa aqui para a gente, tá bom? Então, seguindo, Adriana, a gente está falando que agora, a partir de agora, o Sebrae vai, então, aderir aos princípios do empoderamento feminino, né? Que são resultantes de um trabalho conjunto entre a ONU Mulheres e o Pacto Global das Nações Unidas. Em linhas gerais, quais são esses princípios e de que forma que eles contribuem para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino no Brasil? Perfeito. Então, são 7 princípios. O princípio número 1 fala do comprometimento da alta liderança, né? Então, por exemplo, quando falando aqui do Sebrae, né? Eu tenho que ter a diretoria, o comitê executivo do Sebrae comprometido com essa agenda, né? Por isso que quem assina a carta é a pessoa que ocupa a presidência da instituição, né? Porque é realmente o compromisso com aquela agenda. E naquele espírito que a Renata falou, eu estou comprometido porque equidade significa bons negócios, né? Não é só porque eu sou bonzinho, é porque realmente eu quero uma sociedade mais justa, mais saudável e assim por diante. O número 2, inclusive, a gente usa a palavra tratar todos os homens e mulheres da mesma maneira, não, de maneira equitativa, dando as mesmas oportunidades, assegurando a não discriminação e o respeito aos direitos humanos. Acho que vale ressaltar, né, assim, quando a gente fala de equidade, né, quando a ONU fala, quando o Sebrae fala de equidade, a gente está dizendo que pessoas que são iguais, que são diferentes, né, homens e mulheres são diferentes, eles merecem tratamento igual, independente de quem sejam e do trabalho que realizam. Então, isso é equidade, né? É a mesma oportunidade. Exatamente. E daí, muitas vezes, a gente está num campo das sutilezas, né? Claro, infelizmente, a gente ainda tem situações grosseiras de pessoas que falam, não vou contratar uma mulher porque pode ficar grávida, né? Embora isso não seja permitido pela lei, a gente sabe que é uma realidade que muitas pessoas ainda enfrentam. Mas em grandes corporações, esse tipo de prática é inadmissível, né? Mas a gente ainda tem muitas coisas que às vezes são do mundo, assim, do mais não perceptível, que eu não me dou conta, né? Então, eu acho que a Cassiana, por exemplo, é muito boazinha, acho que a Cassiana não vai ter pulso firme para comandar todo este time, né? Então, são pequenos comentários, pequenas percepções, e que não são de homens contra mulheres, mas somos de nós, mulheres e homens, avaliando mulheres e homens nisso. Então, para você assegurar realmente que você está dando as mesmas oportunidades, não está discriminando, está assegurando o respeito, você tem que trabalhar toda uma cultura, né? E você é realmente parte de uma sociedade. Então, o que acontece lá fora, de certa forma, está espelhado na sua organização. E mudanças culturais exigem conversas frequentes, né? Não é fazer um treinamento e pronto, e está tudo feito. O número 3 é como eu asseguro saúde, segurança, bem-estar. A gente está falando de políticas aí dos cuidados, como eu apoio homens e mulheres a cuidarem dos seus filhos, a cuidarem de seus pais, de suas mães, porque a população cada vez fica mais idosa, né? Como que a gente ajuda esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Independente se somos empreendedoras no próprio negócio ou empreendedoras como
colaboradoras, Isso. funcionários em outras empresas. Exatamente. E a gente sabe que as grandes empresas, elas vão mudando os padrões de mercado, né? Então, é muito bom quando as grandes corporações, as grandes empresas vão adotando essas políticas, porque elas vão falando para a sua cadeia de valores, né? Para seus clientes, para seus fornecedores, que isso tem lugar, né? O número 4 é como eu asseguro a capacitação profissional. Nesse, a gente é específico das mulheres. E por que a gente é específico? Porque, infelizmente, as mulheres ainda são subrepresentadas na alta liderança e ainda são subrepresentadas nesse tipo de carreira que a Cassiana falava, que são historicamente de homens, como piloto de avião, né? Então, no 4 a gente fala como assegurar esta lente específica. Isso significa que vamos eliminar os treinamentos para os homens? Claro que não. A gente só vai acrescentar algumas coisas no treinamento para lidar com essas desigualdades. O número 5 está diretamente relacionado ao que a gente está falando aqui, porque é como eu, como empresa, influencio minha cadeia de valor. E eu posso influenciar minha cadeia de valor falando com minhas consumidoras e consumidores, e eu não preciso virar uma marca ativista. Mas é o cuidado. Será que eu estou sempre fazendo uma propaganda onde o chefe do lugar é um homem, né? Será que eu estou assegurando que... Ou será que eu estou fazendo uma propaganda que sempre por exemplo, propaganda de produtos de limpeza, sempre são protagonizadas por mulheres? Exatamente, né? Então, como eu vou mostrando, a gente, infelizmente, vê que às vezes na propaganda a gente é mais estereotipado que na vida real, né? Quase todas as mulheres são de 18 a 30 anos de idade, né? Cabelo liso e assim por diante. Mas aqui também a gente fala do que eu falei anteriormente, como as empresas compram das mulheres empreendedoras, né? E a gente tem uma publicação a respeito disso e tem aí todo um trabalho sendo planejado para os próximos anos, que é o manual O Poder de Compras, como adquirir de negócios liderados por mulheres, que está na nossa página, para quem tiver interesse em ler o manual. E a gente pretende fazer pílulas e coisas mais práticas, né? Porque o manual tem 90 páginas e não é todo mundo que tem. O número 6 é como eu asseguro que homens e mulheres nas minhas iniciativas com a comunidade estão se beneficiando, né? Então, de novo, eu não preciso escolher a causa do empreendedorismo feminino, mas se eu escolher a causa da educação, e a população brasileira é 51% de mulheres e 49% de homens, essas estão se beneficiando da mesma maneira. 54% de pessoas que se autodeclaram negras, elas estão lá também, né? Como que eu estou assegurando? Então, medir os beneficiados dos meus programas por sexo e raça e etnia já me ajuda a entender se, mesmo sem intenção, o meu programa está com algum viés que eu não tinha consciência. E o número 7, ele perpassa todos os outros, porque como eu meço para saber onde eu estou e para saber os progressos que eu vou fazer. Então, esse é realmente o conjunto dos 7 princípios. A gente acredita que eles são muito poderosos e eles realmente... E daí, claro, uma microempresa, alguém pequeno olha para mim e fala: Adriana, mas isso é para multinacional, isso é para o Sebrae, que é organização grande, né? Não, isso pode ser para você também. Eu posso ser uma pequena empreendedora com mais 3 pessoas trabalhando comigo. Eu estou assegurando que, dado a estrutura que tem muita pressão, que é pequena, mas será que eu posso ter alguma flexibilidade? Será que a pessoa realmente tem que fazer o horário de 8 a 5, né? Como que eu posso... Será que eu vou também cometer e replicar essa discriminação? Se ela vai ficar grávida, eu não quero que ela trabalhe comigo, né? Então, claro, se uma empresa pequena, eu não vou pagar a faculdade ou curso, mas será que eu posso ceder o tempo para a pessoa ir lá no Sebrae, pegar aquele curso lá que está disponível, né? Então, como que eu posso ir promovendo pequenas coisas para assegurar o desenvolvimento de quem está comigo, de comigo mesmo, e esse respeito, né? De como eu trato as pessoas da melhor maneira possível. E dessa maneira que eu acho que essa é a grande mudança do paradigma do mundo do trabalho, né? Como a gente equilibra os valores masculinos e femininos dentro do mundo do trabalho. Como a gente faz um mundo de trabalho onde a gente tem agressividade, mas tem empatia, né? Tem cuidado com as pessoas, mas vai perseguir sim as metas e o aumento das vendas, né? Como que a gente realmente faz esses valores não serem excludentes, binários, mas sim somarem uns aos outros. É um desafio para todos, né? Cada um no seu âmbito de atuação é um desafio global. Global e de pequenas ações. Porque a gente fala, não, se não mudou lá, eu não posso fazer nada. Pode sim, que nem a Cassiana falou. Será que você está falando para o seu marido, se você é casada com um homem, você está me ajudando aqui? Você está me ajudando? Não, até eu aqui cometi uma falha. Você mora nesta casa, você está fazendo a sua parte. Participando. Então,
é nosso. Isso, né? Vamos exatamente. contribuir, Isso. né? E o próprio Essa filho e a parte. filha, né? Porque a Isso. gente não... Todo mundo mora na casa, todo mundo pode cuidar da casa de alguma maneira, E né? qual o exemplo que a gente está dando para eles? Exatamente. Porque muito mais do que a gente fala é o nosso comportamento. É. E Existe dentro uma, da empresa também. existe uma né? pesquisa muito interessante que eu li esses dias que mostra o seguinte: pessoas que filhos e filhas, né, que, nesse caso era filhos, filhos que têm mãe que trabalham fora, sem nenhum demérito do trabalho de casa, o trabalho de casa é muito importante. Ao longo do tempo são pessoas que respeitam mais, que tendem a respeitar mais as mulheres que trabalham, são pessoas que são menos violentas com mulheres, É ou isso seja, mesmo. a questão da inspiração, né? Então, é por isso que quando a gente fala que quando uma mulher empreende, a sociedade como um todo se beneficia. É isso mesmo. Com certeza. Cassiana, assim, vou pedir para vocês, me avisaram que o nosso áudio está um pouquinho baixo, nosso microfone já está calibrado no máximo, então se a gente puder falar um pouquinho mais alto. Tá ok. E se continuar baixo, pessoal, avisa aqui, tá bom? Cassiana, na sua opinião, a gente está falando aqui das pilotas, né? Na sua opinião, ainda há na sociedade a crença de que alguns negócios, alguns tipos de negócio, são ou não são recomendados para as mulheres? Ainda Sim, existe isso? Existe. A gente quer acreditar que não, né? Mas existe, como o exemplo das pilotas, existe isso dentro da engenharia, num campo de obras, né? Quando você Construção vê civil. uma construção civil. Outro dia eu vi uma reportagem a respeito da construção naval, uma engenheira naval, e ela passando por aquele ambiente ali, aquele cenário que é praticamente masculino ainda. Então, você tem essa questão, sim. E o que a Adriana colocou, porque ela é mulher, ela vai ser boazinha, ela vai ser condescendente. Não, eu acho que a gente tem a questão do acolhimento, sim. A mulher, ela tem algumas características que ela tende mais a acolher, ela tende mais a ouvir, mas ela tem condição e ela tem, sim, firmeza na hora que ela tem que ter a firmeza, né? O pulso forte, a questão da decisão. E nós temos isso a nosso favor, para que a gente possa ocupar essas profissões, vamos dizer assim, nesses campos que são ditos como preferencialmente masculinos. Porque você, querendo ou não, até às vezes numa piada que todo mundo ri, você está mostrando isso daqui. Por exemplo, é muito comum, mulher atrás do volante é um perigo constante, né? Quantos anos a mulher já dirige, já tem essa questão e isso perpetua. Né? Não, e tem desconto no seguro. Né? Na verdade, as estatísticas Ao mostram o contrário. Então, é isso que a gente tem que Faça pensar. ao contrário, São, né? são sutilezas que você vê que, né, elas reforçam essa questão. O fato existem bons líderes, Isso, homens e mulheres, isso maus mesmo. líderes, homens e mulheres, bons motoristas e maus motoristas, homens e mulheres. É isso mesmo. Né? Não é uma questão de gênero. Não é uma questão de Não. gênero. Nem na liderança e nem no volante, De né? jeito Não, nenhum. nem no E o volante. que a gente tem visto muito nas organizações, no empreendedorismo, é que justamente quando você junta essas qualidades, né, de homens e mulheres, a empresa ganha muito mais. Né? Porque elas são complementares. Então, existe ainda, Ana. A gente sabe que uma hora ou outra, quando você vai numa reunião, independente do cargo, ainda às vezes, eu posso falar assim, quando, né, você vai numa reunião, dependendo daquele ambiente, a palavra é muito mais dada para os homens do que para algumas mulheres. Né? Então, você tem que se posicionar ali dentro. Você vê, por exemplo, hoje na nossa política, apenas 10% da Câmara dos Deputados é ocupada por mulheres, 14% no Senado, né, também. E a população então, metade, e a metade, população, né, metade. Então, assim, qual é o investimento, qual a capacitação, qual a preparação que nós temos que ter, né, buscar para que a gente esteja sendo ali dentro também, tenha essa possibilidade de estar de igual para igual, nesse percentual. Né? A atuação feminina também dentro da política. E culturalmente a gente sabe que a gente não foi preparada ou incentivada para isso. Eu gosto mais de incentivada, né? Incentivada, né? Porque sempre era uma perspectiva masculina. Então, se a gente parar para pensar, a cada ponto que a gente tem, no nosso convívio diário, não precisa de ir muito longe, você identifica aspectos que reforçam ainda, né, essa questão da mulher em alguns cargos, em algumas funções, e o homem em outras.
Não, eu vejo que isso está muito melhor hoje, talvez assim, algumas coisas ainda inconscientes, porque fazem parte do nosso modelo mental, mas a gente está vencendo a cada dia, graças a Deus. Isso aí. Acho que é importante, assim, isso tudo que você falou, né, Cassiana, são pontos da nossa cultura, e a nossa cultura a gente praticamente nem vê que a gente está imersa nela, mas como toda cultura, ela pode ser mudada. Então, se a gente toma consciência, nós, homens e mulheres, né, para todos, é um passo importante para a gente mudar. Né, assim, em vários países, é só a gente começar a olhar quando que a mulher começou a votar no Brasil, sabe, em outros países também, até por pouco tempo a mulher sequer era cidadã do ponto de vista de escolher seus representantes, né? Então, assim, é até recente, sabe? Então, a gente precisa tomar essa consciência para começar a pensar e olhar, peraí, será que isso faz sentido? Em 2018, será que eu estou sendo preconceituoso? Não é por maldade, mas é porque tradicionalmente a nossa cultura fala isso, né? E, então, Renata, você falou esse negócio de quando nós começamos a votar no Brasil, o que eu acho interessante, quando foi dada a oportunidade da mulher votar, ela só podia votar se ela fosse casada e se os maridos autorizassem, entendeu? Não foi assim, olha, agora as mulheres podem votar, né? Então, e de lá para cá, quanto que a gente já conseguiu evoluir, quanto que nós conquistamos. Então, é uma questão realmente assim, da gente ter a consciência dos fatos, né, das possibilidades e realmente se propor a encarar esse desafio também, que eu acho que tem muito o papel da gente também. A equidade, ela parte também muito do nosso posicionamento. Então, ela é muito mais ampla, né? Eu não posso ficar esperando do outro. Eu acho qual é o nosso papel nisso. Né? Então, eu estou preparada? Então, se eu não estou, vamos buscar a gente. Ó, a gente está começando a receber aqui perguntas, né, das nossas seguidoras, nossos seguidores, e eu vou aqui distribuindo, mas qualquer uma também pode comentar. E você que está assistindo, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma sugestão de tema, deixa aqui pra gente, tá bom? A primeira pergunta, Renata, vou direcionar a você, é da Rosimeres Costa. Ela quer saber como vender melhor para o público feminino. Alguma dica? A pergunta dela é assim: como faço para melhorar minhas vendas, já que trabalho em casa vendendo material de limpeza, cosméticos, e queria saber como fazer para melhorar, especificamente focando o público feminino? É uma boa pergunta também, né? Com certeza. Rose, né? Eu vou te chamar de Rose. Rose, independente de ser público feminino ou não, uma boa dica é você buscar saber o que seu público precisa. Né? Então, assim, conversar, fazer pesquisa de mercado. Não precisa ser uma pesquisa de mercado ampla, mas converse com as pessoas do seu bairro, as pessoas que você já vende. Veja quais são os produtos que, de fato, as pessoas têm mais interesse, quais são as necessidades dessas pessoas. Bom, uma das coisas que mulheres, mas eu acho que qualquer cliente assim um pouco mais exigente também pensa muito é a questão da entrega, né? Como que você entrega esses produtos? Você trabalha em casa, as pessoas vão até você, você tem algum tipo de parceria, né, enfim, de transporte? Como que você também faz a promoção desse seu produto? Então, por exemplo, se você tem um site ou uma página no Facebook ou um Instagram, por exemplo, eu sendo mulher, eu gosto sempre de comprar de empresas que não tenham colocações machistas ou colocações preconceituosas. Então, como que você está dialogando nas redes sociais, se você tem com seus clientes? Você faz propagandas né, que não depreciam nenhum homem nem a mulher? Enfim, eu acho que todas essas questões, marketing, propaganda, transporte, logística, qualidade, isso aí, independente de mulher, um consumidor do século XXI, um consumidor que respeita as pessoas, certamente vai querer comprar da sua marca. E acho que você tem uma oportunidade aí para pensar que não são só as mulheres que compram, né? Que tem casa de homens solteiros, ou homens viúvos, ou homens que compram também, ou mesmo casas de família que quem faz as compras são os homens, né? Então, eles também podem ser seus clientes. Eu acho que uma coisa importante é colocar, não sei de onde vêm os seus produtos, etc., mas assim, uma agregação de valor, ou seja, algo que geralmente você pode colocar um preço maior no seu produto ou no serviço, quando você fala para o seu cliente de onde vem. Então, por exemplo, quando esse produto é orgânico e vem de um pequeno produtor, né, que são, sei lá, uma população vulnerável, isso tudo agrega valor. Então, de repente, se seus produtos têm vinculação também com mulheres ou grupos, né? Acho que isso ajuda a agregar valor para o seu produto. Isso é legal. E uma coisa que eu estou pensando também, a Rose, ela tem que saber assim, que público que ela quer, qual é o público dela realmente. Né? Ela quer vender lá dentro da área, perto de onde ela mora, ela quer expandir, ela quer para escolas, você tem que definir também o seu público. Pode ser
né, preferencialmente mulheres, mas mulheres que moram aonde, né? Mulheres que exercem uma determinada profissão, o seu produto ele é direcionado mais para quem? É bom a gente também enxergar essa questão, quem é o meu público? Para quem que eu estou querendo vender, colocar esse produto? Porque isso é muito importante, né? Às vezes eu quero fazer aqui, olha, eu moro aqui na Taguatinga, eu quero vender dentro dessa área de Taguatinga, eu quero vender para lojistas, né? Então eu preciso também saber para quem que você quer, até para saber você identificar também a sua capacidade de entrega desses produtos. Se eu tiver uma demanda maior, eu tenho a capacidade para entregar, eu tenho esses produtos aqui, e como eu faço essa gestão do meu estoque? Então, são coisas que é bom você pensar também na hora de, né, definir esse público, né? A definição é interessante. Uma última coisinha também que eu lembrei que eu acho que é muito importante, hoje em dia, quando a gente fala de empreendedorismo feminino ou empreendedorismo de nicho em geral, a questão das redes é fundamental. Então, assim, hoje em dia o poder de um grupo de WhatsApp para vendas é incrível, né? Então, assim, aqui em Brasília mesmo a gente tem, né, Mães Amigas de Águas Claras, por exemplo. É um grupo que tem muitas mulheres. Então, de repente, você achar quais são os grupos que você pode fazer divulgação do seu produto, você já dialoga com um conjunto muito qualificado de clientes, né? Então, isso é importante também, não perder de vista aí os grupos de WhatsApp, as comunidades, né? E de Águas Claras, que é aqui uma região administrativa do Distrito Federal, a gente vai para o campo, Renata. A Vânia Camargos, nossa seguidora, deixou um comentário bem interessante. Ela diz o seguinte: no meio agropecuário, a mulher já é destaque. Quero ver a gente ocupando mais e mais outras áreas importantes do mercado. A gente também, tá, Vânia? É por isso que a gente que a gente trabalha. A Daiane Cristina, ela diz o seguinte: muitas mulheres querem ter um negócio, porém não sabem como se organizar, como começar, o que irão precisar, quais são as regras, CNPJ, etc. Seria legal ter um certo tipo de curso do Sebrae para esse início de negócio, seja ele qual for, mas dar as primeiras orientações a quem quer iniciar um negócio. Olha, seja bem-vinda. Procure o Sebrae mais perto da sua casa. A gente tem o nosso portal, né, sebrae.com.br/fale com o Sebrae. A gente tem atendimento no chat online, fale com o especialista. Você pode agendar um horário, né, Cassiana? Em uma unidade aqui, não diz de onde ela é, mas você pode agendar um horário pelo nosso 0800, que é o 0800 570 0800, e você pode procurar no sebrae.com.br/fale com o Sebrae o endereço do Sebrae mais perto de você. Assim, a gente tem, sim, cursos e orientações para responder todas essas dúvidas aqui de quem quer ter um negócio, de quem está começando o negócio. E tem também cursos na nossa plataforma de ensino à distância. Então, assim, entre em contato, a gente está à disposição, inclusive aqui nos nossos canais do Sebrae, nas mídias sociais, para apoiar quem está começando, quem quer empreender. Isso. E, Ana, a gente tem agora, você pode baixar também, né, porque a gente já tem no nosso portal a cartilha do empreendedorismo feminino. E ela vai responder exatamente essas suas dúvidas, né, que você perguntou aqui agora em relação a como é que eu começo, quais são as minhas oportunidades. Nós temos tudo isso nessa cartilha. E se você me permite, Ana, você pode vir. Olha, nós temos agência de atendimento em Taguatinga, temos agência de atendimento no Gama, em Planaltina, na 515 Norte, no setor de indústrias, né, aqui na 605, aqui no Sebrae Nacional. Então, você tem vários pontos que você pode procurar, além do Fale com o especialista, o Fale com o Sebrae, que vai te dar orientações também complementares que você precisar. A Cassiana está falando aqui das unidades de atendimento que a gente tem aqui no Distrito Federal, né? Mas você que está nos assistindo em outros estados, pode procurar aí o mais perto de você. Ela tá no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não precisa. Não. As pessoas estão pedindo, nossos seguidores, muita gente parabenizando pelo tema e pelo papo e pedindo dicas de como vender. A gente fez aqui um Facebook Live há um tempo atrás, que o tema era exclusivamente sobre vendas. Então, como hoje aqui o nosso tema é mais geral, o que a gente vai fazer? Para essas pessoas que estão perguntando sobre vendas, a gente vai disponibilizar o link desse vídeo, que está bem completo, bem bacana. Nós temos especialistas no tema vendas, que foi o Enio Pinto e o Ivan Toné, e a gente vai disponibilizar para vocês o link desse vídeo, tá bem? E Ana tem um curso Como Vender Mais e Melhor. Sim. Tá? Que vocês podem fazer também em todos os Sebrais do país. E falando na cartilha, nós temos muitas seguidoras perguntando como conseguir a cartilha. A gente tem um link para essa cartilha que foi desenvolvida pela ONU Mulheres e pelo Sebrae? Aquela que eu mencionei do microempreendedor individual, ela está na página da ONU Mulheres. Se você digitar ONU Mulheres Publicações Empoderamento Econômico, você vai lá ver o guia de formalização.
E depois a gente pode ver também como linkar isso na página Com de certeza. vocês. A gente vai. pode disponibilizar, porque esse vídeo aqui da nossa Tá. conversa, ele vai continuar disponível aqui na nossa página do Sebrae no Facebook. Então, a gente vai disponibilizar o link das duas cartilhas, Perfeito, das duas excelente. publicações Isso, aqui tá ótimo. para o pessoal. É porque a nossa foi Combinado? colocada hoje, saiu do forno. Pronto! Não, Novinha. ó, o que não Novinha. falta é informação, gente. É só correr atrás. Tem muita coisa boa. Então, aqui, a Pamela, ela tem... Isso, e nós ainda vamos gerar muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. A Pamela Stefani, ela quer saber a opinião sobre a divulgação da marca por meio de panfletagem. Ela tem uma loja de moda plus size. O que a gente indica para a Pamela, Renata? Panfletagem? Bom, Panfletagem. aí é aquilo que a gente fala, né? Conheça o seu público. Como é uma moda plus size, você já tem aí um certo afunilamento, Nicho, né? Um certo nicho de mercado. E aí tem que verificar se o tipo de roupa porque moda é muito amplo, né? Tem moda praia, moda, enfim, modinha, fast fashion, enfim, vários tipos de moda. Mas verificar qual que é o seu tipo de cliente. Então, assim, se panfletagem em geral é em lugares de muita circulação, né? Enfim, geralmente lugares mais populares. Faz sentido ou não faz sentido? Onde que é a loja? É num shopping, é numa galeria, enfim, é pela internet. Então, a forma de você fazer propaganda do seu negócio precisa estar muito vinculada à estratégia do seu negócio. Então, por exemplo, se eu vendo pela internet, faz muito sentido eu fazer propaganda pela internet também, né? De qualquer forma. Mesmo que eu vende fisicamente, também faz sentido fazer propaganda pela internet nos dias de hoje, mas é importante verificar qual que é o seu público e se a panfletagem passa pelos lugares que o seu público passa, enfim. Teria que saber mais informações para a gente poder ajudar. Mas o Sebrae, mais perto de você, ou por telefone ou pelo site, pode ajudar também. Com certeza. E a Maria Ivete Carvalho, ela diz o seguinte: eu já tenho um mini mercado há 17 anos e desde o início sempre busquei e tive o apoio do Sebrae. Obrigada. A gente é que agradece. Nós agradecemos. Bom, a gente já está, assim, perto do nosso tempo aqui de encerrar o bate-papo. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada uma das nossas convidadas. Adriana, uma pergunta aqui que nos chegou é se existe alguma lei específica que assegura os direitos das mulheres no empreendedorismo aqui no Brasil. Então, no Brasil não tem nenhuma lei específica para dizer, eu obrigo o governo a comprar X% de empresas lideradas por mulheres, né? O Brasil não tem esse tipo de legislação. Tem alguns países ao redor do mundo, o Chile é um deles, que tem realmente uma legislação indicando realmente que parte das compras públicas tem que ser feitas de negócios de mulheres empreendedoras, mas o Brasil ainda não tem isso. O que o Brasil tem feito, e daí eu passo para a Cassiana um pouco, é muito mais políticas, né? E as políticas, normalmente, elas estão um pouco mais genéricas, não tão específicas, mas quando você trabalha o microempreendedorismo, você normalmente está trabalhando muitas mulheres e muitas dessas políticas têm como público-alvo as mulheres. Então, embora ela não tenha sido uma política feita para as mulheres, ela é uma política que prioriza como público-alvo as mulheres. Então, tá indo por aí, daí eu deixo a Cassiana comentar um pouquinho. Você falou que era a última pergunta, né, Ana? Então, eu vou só deixar duas mensagens finais aqui. Uma que a Renata falou agora há pouco, né, que a gente vem progredindo, a Cassiana também, e é verdade, se a gente olha os últimos 100 anos, a gente fez muito progresso como sociedade, embora que às vezes a gente fique meio desanimado, mas a gente tem progredido sim. Mas a gente tem uma urgência para progredir mais rápido. E essa urgência é porque a gente quer deixar um planeta para as futuras gerações. Então, tem toda uma agenda maior onde a questão das mulheres está incluída, que é a agenda do desenvolvimento sustentável, né? Então, se a gente quer deixar um planeta para as futuras gerações, se a gente quer distribuir a riqueza e não ficar tão concentrada, a gente precisa fazer muitas coisas. Então, são 17 objetivos, 17 metas, e uma delas, definitivamente, é assegurar que mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades e direitos, né? Então, essa é a urgência, e é por isso que a gente precisa dessa união, porque um dos objetivos também é fazer parcerias para a implementação. Se a gente não se unir, se a gente não trabalhar junto, a gente não consegue dar conta desse desafio tão grande que é mudar a cultura. E o último comentário, que também em relação ao comentário da Renata, por que é muito legal uma organização como o Sebrae, ou várias das grandes empresas assinarem esses compromissos?
é despertar nas pessoas aquela pergunta: e essa nova política, esse novo treinamento que eu estou fazendo, ele está atendendo homens e mulheres, mulheres negras, mulheres brancas, né? Eu posso fazer mais alguma coisa para assegurar que este meu treinamento, que esta minha estratégia está incluindo todo mundo, né? Então, essas simples perguntas, criar é como colocar uma lente adicional e fazer as perguntas, tem um efeito enorme. Eu queria complementar, só pegando o gancho um pouquinho da Adriana, eu acho que essa questão de empreendedorismo feminino, ela, na verdade, ela se insere numa questão muito maior, que esse é realmente o jogo, que é a diversidade. Né? A gente está falando sobre respeito à diversidade, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, negros, brancos, enfim, seja qual for a religião, então respeito à diversidade. E a gente sabe que quando os negócios, os países, né, as pessoas respeitam a diversidade, em geral, a gente consegue benefício para a sociedade como um todo. Isso né? Então, essa é a agenda maior que se insere, a agenda do desenvolvimento, na agenda no respeito à diversidade. É isso. Nós atrapalhamos a Ana, mas tem uma última pergunta. A última. Que a gente falou muito aqui sobre as características femininas, né? Essa coisa da mulher ser multitarefas e de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tal. Isso é um talento, né? Que não todas, mas muitas mulheres têm. E que muitas vezes pode virar um castigo, né? Assim, para as empreendedoras, você acredita que tem uma evolução, assim, no respeito a uma empreendedora, como uma empreendedora que é uma mulher que também tem muitas outras atribuições e papéis na sua vida? Isso tem melhorado? Com certeza. Eu acho que essa questão do respeito, ela tem crescido muito. Ela é vista não só dentro da sua casa, porque eu acho que isso é muito importante também, porque a família é a base. Então, na hora que você conquista esse respeito dentro de casa, né, você se fortalece. E dentro da nossa sociedade tem aumentado, sim. O empreendedorismo, o intraempreendedorismo, porque, né, como a gente falou, você, para ser empreendedora, você não tem que ter necessariamente um negócio, mas você pode estar atuando como uma colaboradora dentro de uma organização, dentro de uma instituição. Cada vez mais a gente vai percebendo, assim, mas justamente pela capacidade da mulher, por a mulher estar se preparando mais, como eu falei, da busca mais de informações, de conhecimento. Então, no posicionamento da mulher, na atitude da mulher. Isso daí tem, sim, mais respeito para todas nós. Eu acho que isso é muito importante no sentido da sua postura, de como você se coloca. Né? É uma conquista. Então, é você saber que você pode, que você merece estar naquele cargo, naquela função. Você se preparou para isso. E na hora que você tem essa atitude, que você tem essa postura, você é respeitado. Então, sempre, né, quanto mais a gente tem também o autoconhecimento, a autoconfiança, ela vai nos permitir que a gente se respeite e, consequentemente, os outros nos respeitarão também. E, Renata, um recado para as nossas seguidoras que são empresárias, que administram seus pequenos negócios, como que elas podem, nas empresas que elas lideram, estabelecer políticas de valorização das mulheres, sejam elas colaboradoras, fornecedoras, clientes, sem que isso possa parecer uma imposição aos colaboradores. Como que ela pode fazer isso? Boa pergunta, Ana. Eu acho que o primeiro ponto é gerar um pouco de conversa, né? As pessoas precisam falar. Eu fico muito feliz que esse tema está existindo, né? Você pensa 10 anos atrás, talvez a gente nem falasse muito disso, né? Então, verdade. Eu acho que é conversar. Primeiro, conversar com seus colaboradores, com seus funcionários, conversar com os fornecedores, né? De maneira muito tranquila, de maneira muito equilibrada. Eu acho que esse é o primeiro ponto, falar sobre o assunto. Segundo ponto, dizer que esse tipo de política, em geral, é uma política para conseguir uma equidade maior. Então, questões como horário flexível, não sei qual que é a empresa, né? Mas às vezes faz sentido você ter um horário mais flexível, de maneira que você deixe homens e mulheres voltarem para casa, levar seu filho na escola, ou você precisa levar seu filho para um médico, etc. Empresas que são voltadas mais para entregas, né? Então, assim, não é tanto o horário de trabalho, mas as entregas. Esse também é uma possibilidade. Eu acho que escutar o que o funcionário precisa, porque ao final e ao cabo a gente quer, na verdade, produtividade. A gente quer que as pessoas entreguem resultados e sejam felizes, não fiquem doentes, né? Então, e quando a empresa, ela, por exemplo, flexibiliza o horário para que um pai participe mais como pai da vida do filho,
ela também está contribuindo. Absolutamente. Não é uma ação direta para as colaboradoras, mas ela está contribuindo. Quando ela Certamente, aumenta a com licença certeza. paternidade, Com quando ela, né? Eu acho que uma outra coisa também interessante Essa questão da equidade. é da equidade. Até a parte física, né? Por exemplo, fraldário, né? Em geral, aconteceu uma coisa recente comigo no aeroporto. Eu estava no aeroporto, numa fila para o banheiro feminino, e tinha um homem com um filho no colo, ele estava sozinho. Ele falou: menina, vocês me desculpem, mas eu preciso trocar a fralda do meu filho, e só tem fraldário no banheiro feminino. Né? Eu achei interessante porque, assim, é isso mesmo, tem que ter fraldário no banheiro feminino ou masculino, ou banheiro da família, né? Enfim, ou no local solução, neutro. Ou no local neutro. É. Então, até esse tipo de pergunta para a empresa, eu acho que é interessante para a gente começar a mudar o modelo mental. Isso é cultural, sabe? Então, se é cultura, a gente pode mudar. Com certeza. Bom, a gente está muito feliz aqui com esse bate-papo. Poderíamos ir bem mais longe, mas a gente precisa encerrar. Eu gostaria de dar um recado antes da gente encerrar, que é todo mundo que fez pergunta aqui sobre MEI, sobre outras questões, sobre vendas, pode ficar tranquilo que a gente vai responder todo mundo. A nossa equipe vai responder um a todos os comentários, disponibilizar os links que nós combinamos, que vamos disponibilizar. Então, todas as informações a gente vai repassar. E eu quero encerrar com um comentário que a gente recebeu aqui de um homem chamado Estevão Lopes. E ele diz o seguinte: adorei, minha mãe está vendo comigo e adorando as dicas. Lacração sem precedentes, meninas. Estevão, olha, acho que não tinha uma forma melhor da gente encerrar esse papo. A gente está aqui falando de equidade, o feminismo, o movimento feminino, o empoderamento feminino não é o contrário de machismo. O que a gente busca é igualdade de tratamento, igualdade de direitos e de deveres entre homens e mulheres, para que a gente, todos nós e os nossos filhos e os que virão depois, vivam em um mundo melhor, sem discurso de ódio, enfim, em um mundo melhor. Tá? Então, agradeço muito o seu comentário, Estevão. Agradeço a participação aqui das nossas entrevistadas de hoje, a Cassiana Brita, do Sebrae DF, a Adriana Carvalho, da ONU Mulheres, Renata Malheiros, aqui do Sebrae Nacional. Agradecemos a audiência de todos que nos acompanharam até aqui, deixaram tantos comentários, tantas perguntas bacanas. E a gente segue aqui à disposição nos canais do Sebrae, nas mídias sociais, nas unidades de atendimento, no Fale com Especialista, sebrae.com.br/Fale com Sebrae. A gente está aqui para atender a todos os empreendedores e a todas as empreendedoras. Uma boa tarde a todos e até o próximo Facebook Live. Tchau, tchau. Tchau.